Bom dia. Hoje eu vim falar um pouco e deixar uma reflexão sobre a morte. Falar sobre a morte nunca é simples, né? Mas também não precisa ser só dor. Pensar nela com calma pode mudar a forma como a gente vive. A morte nos lembra que o tempo é limitado. E isso, embora assuste, também dá valor às coisas pequenas. Um abraço, uma conversa, um momento de paz. Se tudo fosse eterno, talvez nada tivesse tanta importância. É justamente o fim que dá sentido ao caminho. Muitas pessoas enxergam a morte com um fim absoluto. Outras, especialmente na fé cristã, veem como passagem. Em Bíblia Sagrada, a ideia de que a vida não termina, mas se transforma. Que existe algo além, onde o amor e a presença de Deus continuam. Isso não elimina a saudade, mas traz esperança. A morte também nos confronta com perguntas profundas, muitas vezes, não é isso? Estou vivendo como gostaria? Tenho valorizado quem está ao meu lado? O que estou deixando como marca, como legado? No fundo, refletir sobre a morte é, na verdade, refletir sobre a vida. Isso soa estranho, né? Porque quando a gente entende que não está aqui para sempre, ou não estaremos aqui para sempre, começa a escolher melhor, perdoar mais, amar mais, se prender menos ao que é superficial. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre não viver no automático. Muitas vezes nós, falo por mim exclusivamente, vivemos no corre-corre, né, na vida diária, e esquecemos muitas vezes, né, de dar um oi, de dar um abraço, de passar um final de semana com aquela pessoa tão importante que é para nós. Um beijo, um abraço, um eu te amo. Por isso que aqui eu muitas vezes as pessoas até falam, né, o porquê eu fico o tempo todo falando que amo meus filhos, né? Eu não me canso de falar que amo meus filhos. Todos os dias brincamos, né? Às vezes dou uns gritos, que é, né, de praxe em casa. Brincamos, cheiro, trato como crianças, que para mim eles sempre vão ser crianças. E o maior amor, né, que eu tenho, que eu descobri aqui na Terra, foi desde o dia que me tornei mãe pela primeira vez, né? Eu sou mãe de dois, né? Túlio e Júlia. Túlio hoje com 23 anos, Júlia com 18. E quando o Túlio nasceu, eu soube verdadeiramente o que é o amor, porque amor é sentir, né? E muitas vezes eu me parava antes mesmo de praticar, né, minha religião, que sou católica, apostólica romana, hoje praticante. Sempre fui católica, né? Desde nascença, sou batizada, sou crismada, sou casada na igreja e levo muito a sério a minha religião.
E muitas vezes, né, antes de me aprofundar, de ler, de conhecer a realidade de várias pessoas, eu parava no tempo e me perguntava, né, como que meus filhos vão ficar sem mim no dia que for embora, né? Perdia muito tempo, muitas horas do meu dia, dos meus dias, pensando sempre nisso, né? Principalmente quando veio a separação, né, do pai dos dois. Então muitas vezes eu me pegava perguntando, né, o que será deles sem mim, já que não tenho o pai mais presente, né, em presença, em vivência. E perdia muitos dias, muitas horas, e foi aí que eu fui buscando, né, ler, conhecer, me aprofundar, né, conhecer melhor a religião que eu sempre fiz e sempre farei parte, e hoje posso dizer que sou praticante, né? Não só vou à missa, né, nas datas comemorativas ou nas missas do adeus, né? Eu hoje pratico. E hoje eu vejo a morte, né, como algo diferente do que eu via lá atrás, né? Hoje eu vejo a morte como nós estamos aqui como uma passagem, né? E quem crê, como eu creio, né, em Jesus, que ele veio e venceu a morte, né, nós iremos vencê-la também. E que ao invés de estar perdendo o meu tempo, né, eu botei isso com as leituras bíblicas, né, hoje, interpretações, né, buscar o conhecimento de um padre, de um leigo, né, enfim. E hoje eu vejo a morte como algo não que vou deixar meus filhos aqui só, sem mim, né? Hoje eu levo os meus filhos como eles sempre foram, né? E hoje muito mais presentes, eles estão maiores, eles hoje vão com as próprias pernas deles e até me chamam, né? Tem dia que eu tô lá cansada, eles vêm, mãe, vamos pra missa, né? Hoje eu já vejo diferente, né? Não é eles viverem sem mim, né? E eles viverem com o legado que deixarei. Então não tenho que perder o meu tempo pensando em como será a vida de Túlio e Júlia, que são as pessoas que mais amo. Estou citando ele de dois, que são as pessoas que mais amo nessa vida. E ficava pensando, né, deixá-los sem mim. Mas hoje eu não penso assim, né? O tempo que eu tenho aqui na Terra, eu tento viver intensamente com eles, deixar um legado, memórias, né? Viver. E tenho certeza que a morte não é algo que vai acabar, né, a nossa história, e sim viver eternamente, porque assim eu creio, né? Aí, continuando com esse raciocínio, né, eu tava vendo uns podcasts, li algumas coisas e gosto muito de ler, né, sobre várias religiões, até pra gente entender e poder argumentar, né, sobre o que eu acredito. E eu me parei e fiz isso, e fiz essa reflexão, né, que existe túmulos dos maiores, dos grandes, né, líderes religiosos aqui na Terra. Vou citar um que é Buda, né, que é muito conhecido,
E o túmulo desses grandes líderes, né, encontra-se lá um corpo, restos mortais do corpo dos líderes, de alguns que já se foram, né? Mas os que pisaram na terra, né? Tô falando dos líderes religiosos que pisaram na terra. Mas o de Jesus, se você for no túmulo de Jesus hoje, né? Lá no túmulo de Jesus tem uma pedra, né, removida, e lá está escrito: ele não está mais aqui. Por que procurar entre os mortos aquele que não vive? Isso é a maior, né, da resposta de eu ser cristã hoje, né? A morte, né, ela não quer saber, né? Então, por isso eu escolho Jesus. Ele é o único que venceu a morte. Jesus é o único que veio à terra para vencer a morte. E é por isso, né? Com isso, né? Por isso e com isso, que é o sentir, né? Que vivo. Porque eu sei que também vencerei a morte. Então aí é que está a reflexão. Não perder o tempo pensando quando eu morrer. E sim, o tempo que temos aqui na terra, viver com as pessoas que mais amamos. Não deixar para viver esse momento, né, na hora que aquela pessoa não está mais presente espiritualmente aqui conosco, né? Eu sempre digo também que a minha despedida de qualquer pessoa sair da minha casa hoje pela manhã para vir trabalhar, e antes disso, né, levei meu filho 4 horas da manhã, né, deixei-o no ponto para ir trabalhar, voltei para casa, arrumei tudo, né, dei um beijo na minha filha que ficou estudando e olhei meus pais, né, hoje são idosos, um com 76 e a outra com 74. Olhei, né, perguntei: tá tudo bem? Tá, tô indo trabalhar, qualquer coisa liguem pra mim, né? Então, a minha última despedida foi essa, com as pessoas que mais amo, né? Então, eu sempre digo que a nossa despedida é a última vez que eu vi aquela pessoa, que eu abracei, que eu beijei, né? E não é por telefone, não, tá? É em carne, né? Carnal. Então, a reflexão que eu precisei deixar para vocês hoje é sobre isso, né? Sobre viver, né? Não perder o tempo em pensando na morte. Viver, pois Jesus venceu a morte. Como ele venceu a morte, quem crê nele também vencerá. E é isso. Fiquem com Deus, tá? Tenham um bom dia e até qualquer hora.